Olá, bem-vindos a mais um mergulho. Hoje a gente vai explorar uma coisa que parece ahn, um ciclo da nossa história, o nacionalismo econômico. Vamos comparar a era Vargas lá atrás com as políticas mais recentes, dos governos Lula e Dilma, já no século XXI. Temos uma análise bem interessante aqui sobre essa retomada, né? Exatamente. Acho que a nossa missão aqui é tentar entender o que permaneceu, sabe, e o que mudou nesse confronto de ideias sobre desenvolvimento para o Brasil. Como que um projeto que nasceu lá nos anos 30, com Vargas, muito focado no Estado, na indústria nacional, como é que ele ressurge décadas depois com o PT e, talvez mais importante, por que ele ainda gera tanta polêmica, tanta resistência parecida? É quase um déjà vu histórico, né? É uma boa forma de colocar, déjà vu. Para a gente começar, vamos só dar um passo atrás. Como era o Brasil antes de 1930? Antes do Vargas chegar, era um país agrário, né? Basicamente café. Totalmente dependente do café. E isso deixava a economia muito vulnerável, né? Qualquer crise lá fora. Exato. E politicamente, era bem restrito, coisa de 2% da população votava, mulheres, analfabetos, todos de fora. E tinha o controle dos coronéis, o famoso voto de cabresto. Um cenário perfeito para quem chegasse prometendo mudança, né? Sem dúvida. E aí, em 1930, chega Getúlio Vargas. É um ponto de virada, certo? Com certeza, ele rompe com aquela velha política do café com leite, das oligarquias, e começa a desenhar um projeto diferente. Um projeto nacionalista, o foco passa a ser industrializar o país, ter mais soberania, e o Estado Novo, que veio depois, de 37 a 45, foi o momento de consolidar isso tudo. Tá, e quais foram os pilares desse projeto varguista na prática? O que ele fez de concreto? Olha, dá para a gente destacar alguns pontos-chave. Primeiro, a industrialização por substituição de importações. A ideia era produzir aqui dentro o que antes a gente comprava de fora. Sim, clássico. Segundo, um investimento forte em ensino técnico. Precisava formar mão de obra para essa nova indústria que estava surgindo. Faz sentido. E o terceiro? A CLT, a consolidação das leis do trabalho, um marco importantíssimo para os trabalhadores urbanos, né? Criou direitos, regulamentou muita coisa. Até hoje é referência. E o quarto pilar? O fortalecimento do Estado Central. Era preciso um governo forte para coordenar tudo isso, para diminuir o poder dos coronéis, das regiões, centralizar para poder implementar. Mas tem uma contradição interessante aí no Estado Novo, né? Tem sim. Era uma ditadura aqui dentro, um regime autoritário. Mas lá fora, na Segunda Guerra Mundial, o Brasil se alinhou com os aliados contra o fascismo. Mandou a FEB para a Itália lutar pela democracia. É curioso, né? Muito curioso. E essa ambiguidade, essa pressão interna, acabou ajudando a derrubar Vargas em 1945. Pois é, e aí vem um período diferente, né? O governo Dutra, de 46 a 51, tentaram um caminho mais liberal. Isso, tentaram abrir mais a economia, reverter um pouco aquele nacionalismo. Só que o resultado foi queimar as reservas de dinheiro que o Vargas tinha acumulado. Mostrou uma certa fragilidade desse modelo mais aberto, né? E o que aconteceu? Adivinha? Abriu a porta para a volta do próprio Vargas. Ele foi eleito democraticamente em 1950. Olha o ciclo aí de novo. Incrível. E nesse segundo governo, de 51 a 54, ele volta com tudo para a agenda nacionalista. Volta mesmo. É a fase de criar as grandes estatais, símbolos desse projeto. O BNDES, em 52, para financiar a indústria. Fundamental, né? A Petrobras, em 53, quem não lembra do lema "O petróleo é nosso", Um marco absoluto. e também o fortalecimento da Vale do Rio Doce, para controlar a exploração de minério, que já existia, mas ganhou outra dimensão. Só que a oposição também voltou com tudo, né? A pressão foi enorme. Imensa. Mídia conservadora, setores econômicos descontentes, muita acusação de corrupção, uma campanha fortíssima contra ele. E a crise foi crescendo, crescendo, até culminar no fim trágico, né? O suicídio de Vargas em agosto de 54. Um momento muito dramático. E a carta-testamento que ele deixou é quase um resumo final desse projeto, dessa visão de Brasil. Depois disso, o desenvolvimentismo continuou, mas com nuances. JK nos anos 50, 50 anos em 5.
mas já com mais capital estrangeiro, construção de Brasília, inflação. Isso. E depois o Jango, João Goulart, no início dos anos 60. Ele tentou aprofundar as reformas, né? As reformas de base. Agrária, tributária, política, muito na linha do que um pensador chamado Pasqualini defendia, uma espécie de social-democracia brasileira. Exatamente. Mas essa tentativa foi interrompida de forma abrupta. Pelo golpe de 64, que colocou fim nesse ciclo trabalhista nacional desenvolvimentista por um bom tempo. Por um bom tempo. E aí a gente dá um salto grande, né? Vamos lá para o século XXI. Chegada do PT ao poder, 2003. No começo, o foco parecia mais no social, né? Combate à fome, Bolsa Família. Sim, era a prioridade inicial. Mas, especialmente com a Dilma Rousseff, primeiro como ministra-chefe da Casa Civil do Lula e depois como presidente, a gente vê um retorno claro daquela agenda desenvolvimentista. Adaptada para os novos tempos, claro, mas com ecos do passado, com certeza. Pensa só, a criação de uma estatal específica para o pré-sal, o PAC, aquele monte de obras de infraestrutura, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, programas com impacto social, mas também com muito investimento em infraestrutura. Exato. E também a expansão do ensino técnico e profissionalizante, o fortalecimento dos bancos públicos das estatais que já existiam. As fontes que a gente leu até faziam um paralelo do PT com o antigo PTB do Vargas, como esse partido de massa com forte apelo popular e trabalhista. E a história parece se repetir também na oposição, né? Pois é. Assim como Vargas e Jango enfrentaram oposição forte da mídia, de setores da elite, muitas vezes com a bandeira da moralidade, do combate à corrupção, os governos do PT também passaram por isso. Aquele embate entre um modelo com mais Estado, mais intervenção, e um modelo mais liberal, de livre mercado, parece que nunca acabou de verdade no Brasil. É uma disputa que persiste. Olhando para tudo isso, o que fica é essa tensão constante, né? Esse projeto nacional desenvolvimentista que avança, aí encontra resistência, é interrompido, mas volta de novo de outra forma. É um padrão. Então, para a gente fechar, fica uma provocação baseada nisso tudo que a gente conversou, as grandes reformas que o Jango queria fazer lá nos anos 60, a tributária, a agrária, a política, elas continuam aí, né? Sendo discutidas, adiadas. Exato. A questão é, por que esses desafios continuam tão presentes, mesmo depois de tantas tentativas de diferentes governos, de projetos desenvolvimentistas com roupagens diferentes? O que isso diz sobre os nós estruturais, os obstáculos que o Brasil ainda precisa superar para talvez quebrar esse ciclo? Fica aí para a gente pensar.